Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o processo de realização de mosaico de imagens usando o ArcGIS Pro. Essa é uma ferramenta muito importante quando, por exemplo, a sua área de estudo ela é recoberta por mais de uma imagem, seja uma imagem de satélite, seja uma foto aérea. Então, imagine, por exemplo, que você tenha que fazer um estudo nessa região aqui representada nesse polígono em azul. Nesse caso, uma bacia hidrográfica com o nome Ribeirão Laranja Doce. E você queira extrair uma série de informações dessa bacia, como a declividade dessa bacia, a rede de drenagem, entre outros. Então, nós temos aqui várias imagens que representam o modelo digital de terreno dessa bacia. Veja que essas imagens elas estão em arquivos separados, né? Então, à medida que eu vou ligando aqui, desligando na guia Contents, eu vou verificando que não é uma única imagem que consegue recobrir toda a bacia de interesse. Então, eu tenho aqui uma série de imagens. Então, o que o processo de mosaico vai realizar? Ele vai combinar essas várias imagens para se criar uma única imagem. E aí nós vamos fazer todas as operações nessa imagem resultante, tá? Então, aqui no ArcGIS nós temos duas etapas basicamente para serem realizadas, tá? Um primeiro item muito importante antes de começar o processo em si é verificar a resolução espacial dessas imagens que você está trabalhando. Então, aqui em Special Reference, você verifica que são imagens que estão projetadas, no caso aqui na projeção UTM, Fuso 22 Sul, e aqui em Raster Information, você tem o tamanho do pixel, tá vendo aqui, ó, 5 em X e 5 em Y, ou seja, esse raster, ele tem uma resolução espacial de 5 metros, tá? E o tipo de dado é 32 bits, ok? Bom, então, com essas informações, nós vamos então gerar o nosso mosaico. Para que nós possamos juntar, né, todas essas imagens em um único arquivo, um primeiro passo é, no nosso banco de dados relacionado aqui ao nosso projeto, então eu estou com um arquivo chamado Projeto 08 aberto, e tem um banco de dados, né, um GeoDatabase, com esse mesmo nome. Então, o primeiro passo é nós criarmos nesse banco de dados um raster dataset. Por quê? Porque quando nós gerarmos o mosaico, nós vamos guardar esse mosaico neste raster, tá? Então, aqui nós vamos definir um local para armazenar esse raster dataset. Nesse caso, eu vou pedir para guardar dentro do meu banco relacionado ao projeto. Nós temos que dar um nome para esse raster. Então, aqui, esse nome, o ArcGIS acaba mudando ele sempre para TIFF, tá? Mesmo você dando outro nome para ele. Então, você pode manter TIFF.TIFF, tá? Aqui, o nome tanto faz, e aqui ele vai gerar no banco de dados um arquivo chamado TIFF, com a extensão .TIFF, tá? Então, isso aqui pouco importa, o nome que você der aqui. O importante é dar um nome com a extensão, tá? Então, veja aqui, o ArcGIS, ele permite que você crie rasters com essas diversas extensões. Nós vamos utilizar essa extensão aqui, ó, TIFF, tá? Então, eu poderia, né, até para ilustrar para vocês, chamar de mosaico.tiff. Bom, aqui em Cell Size é onde nós precisamos indicar o tamanho do pixel que esse mosaico vai ter. Então, como nós vimos anteriormente, essa é uma imagem de 5 por 5 metros. Então, eu tenho um pixel aqui de 5 metros, tá? Isso é muito importante, você colocar aqui o mesmo valor que você tem no seu raster, tá? O pixel type aqui é aquele 32 bits que nós vimos lá, tá? Então, 32 unsigned aqui, ok? Uma outra informação importante é deixar o sistema de referência desse raster compatível com o dado que você vai trazer. Então, nós vimos que o nosso sistema está em Sirgas 2000 TM22 Sul. Então, nós podemos dizer para ele, olha, vai e recupera, né, o mesmo sistema que está armazenado, por exemplo, em um desses arquivos. Então, ele lê. Então, nós queremos que ele crie no nosso banco um TIFF com esse sistema aqui de coordenadas, tá? Uma outra coisa também
que nós temos que verificar aqui na nossa informação do raster, ó, é o número de bandas, tá vendo? Ó? Eu tenho um arquivo com uma banda, tá? Não é uma imagem multispectral, por exemplo. Então, aqui eu coloco o número 1, ok? Aqui em tipo de compressão, você pode manter que é o default aqui do ArcGIS ou deixar none se você não quer nenhum tipo de compressão no seu dado, tá? Bem, então nesses parâmetros aqui em environments não tem nem outro, nem algo que nós precisamos fazer, é só nessa tela inicial mesmo, tá? Então quando nós executamos, ele vai dizer que criou um raster para nós. Só que esse raster, olha, veja, eu dei o nome lá anteriormente para ele de mosaico.tif, tá vendo? Mas o ArcGIS, ele dá esse nome default aqui, tá? Então, qualquer nome que você colocar lá, ele vai chamar de TIFF aqui. Depois você tem como alterar isso. Mas o importante é que nós vamos agora fazer um mosaico e o resultado desse mosaico nós vamos guardar aqui dentro, tá? Então, por isso que em primeiro momento, nós criamos o raster dataset. Tá? Isso é uma forma de realizar aí a etapa de mosaico. Então, a segunda etapa é efetivamente fazer o mosaico. Tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, na caixa de busca, mosaico. E essa é a primeira opção aqui, que está lá em Data Management Tools. Tá? Então, quando nós abrimos, ele vai nos perguntar quais são os rasters que você deseja fazer o mosaico. Né? Então, lembrando que sempre nesse izinho aqui, ele tem a indicação do que cada opção está realizando, tá? Então, aqui eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu posso indicar um por um aqui, ou eu posso ir direto na minha pasta e procurar na minha pasta de trabalho aonde que estão esses arquivos que eu quero que ele faça o mosaico, tá? Então, no meu caso, esses arquivos são todos esses aqui. Você pode clicar no primeiro, segurar o Shift e clicar no último para selecionar todos, tá? Então, veja que ele carrega aqui todos os arquivos que eu vou fazer o mosaico. Então, todas essas imagens vão ser combinadas para se gerar uma única. Essa imagem, né, esse mosaico, ele vai ser guardado dentro desse target raster aqui, tá vendo? Ó, então, ele vai nos perguntar, olha, o raster para onde, né, os arquivos de entrada serão adicionados. Então, este raster, ele deve existir, né? Então, você deve ter criado ele anteriormente, por isso que nós fizemos aquela etapa anterior, ok? Então, agora nós vamos procurar, né, na nossa pasta, no nosso banco de dados, esse raster. Então, é aqui, nós vamos dizer para ele, olha, faça o mosaico e guarde nesse raster dataset, tá? Aqui, pessoal, essas operações aqui de como realizar o mosaico, vocês podem manter dessa maneira, mas aqui tem a explicação de cada um desses itens, tá? É só importante lembrar sempre que o ArcGIS ele geralmente traz as melhores opções como default, tá? Mas aqui você tem toda a explicação de cada um deles. Nesse caso eu não vou mexer em nada, eu vou manter aqui, tá bom? Bem, então neste caso, o que nós temos aqui? Na parte de environments também não precisamos alterar nada. E aqui nessa parte final também não vamos alterar nada. Tá? Então, vamos executar isso aqui. Veja que ele vai escrevendo aqui, ó, estou salvando as imagens, ó, ele vai mudando aqui o nome das imagens. Então, ele está fazendo o quê? Ele está unificando todas aquelas imagens em uma só. Então, aqui no meu canto esquerdo, veja bem, olha, se eu desligar aqui, ó, eu tinha os mosaicos, né, as imagens anteriores, olha. E agora, se eu desligar todas essas imagens aqui, se eu desligar todas elas, né, desabilitando, né, esses layers, eu vou agora perceber que quando eu ligo o meu mosaico, eu tenho uma única cena, tá? Posso verificar aqui nas propriedades desse raster, olha, veja, é uma única banda, o pixel é o mesmo. Descendo aqui em sistema de referência, olha, ele manteve aqui como nós pedimos, tá? Então, ele fez aqui tudo corretamente, tá bom? Então, com isso, nós temos o processo de criar um mosaico a partir de um conjunto de imagens. E então, agora, poderia começar a fazer o meu processo de análise nessa bacia, como declividade e assim por diante, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse é o processo de criação de mosaico de imagens usando o ArcGIS Pro. Até mais.